Começou. Olá, querida irmã, querido irmão. Que bom que nós estamos aqui para a nossa live número 2 sobre os Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, nós fizemos durante o tempo pascal a leitura e o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Fizemos uma live já explicando do capítulo 1 até o capítulo 15, ou aquilo que de maneira rápida chamamos Atos de Pedro. E hoje nós falaremos a partir do capítulo 16, final do 15, 16, né, as viagens missionárias e toda a atividade apostólica de Paulo e de todos os que estavam em volta. Vamos esperar alguns minutos, enquanto isso vou cumprimentando. Rosângela Cafundó aqui conosco, Terço dos Homens, Salve Maria, Josi Kitchener, chamando-nos de dupla dinâmica. Boa noite, irmãos e irmãs, a Rosângela está falando. Vanderlei, que é meu aluno da faculdade lá de Sorocaba, vai aguentar me ouvir mais ainda, Vanderlei? Maria Cristina, boa noite. Tuca, boa noite. Com a pandemia agora a gente não se vê, né, Tuca? Márcia do Batista, boa noite, João. Por que boa noite só pro João, Márcia? Que isso? Seu bolo tava uma delícia. Camila Esteca, Hilda, Nilda do Zé, Jaqueline Tristão, Valquíria Marques, boa noite. Solange, boa noite. A Solange do Alessandro. Dona Francisca, tá boa? A Maria, lá do Aracaçu, Deus abençoe. Ana Claudete. Rosana Pereira, Raine, Lídia, a Lídia, mãe do Felipe, do Pedro. Felipe sumiu da igreja, né? Jaqueline Duarte, Jaque, que bom que você tá aqui. Né? Márcia do Dune, sempre aqui conosco. A Ana, lá do Laranja Azeda. Boa noite, amor. A Jaqueline Duarte está falando. Boa noite a todos, a todas. Vamos esperar mais um momento. Olha, Valdirene Nascimento. Tem uma prima com esse nome, mas a foto aqui, será que é a Fofa? Se for, um primo nosso faleceu ontem. Rezamos em sufrágio da morte dele, entregamos a Deus. A Silmar Orvati. A Leninha, tá boa a internet aí nos costas hoje, Leninha? Leninha de seu Zé Roberto. Deus abençoe a todos e todas para o nosso estudo dos Atos dos Apóstolos. O Silvio, primo do João, lá de Itapeva. A Dona Lourdes, faz tempo que eu não vejo também. Boa noite, Márcia. A Márcia mandou boa noite para mim com 3 coraçõezinhos. Tá perdoada. Boa noite, Silvio. Célia, lá de Sorocaba. Lá da Paróquia do Divino Espírito Santo. Boa noite. Letícia, boa noite. Letícia Ribeiro, sempre conosco. Estudando. E temos surpresas de estudos já para o início do nosso centenário, começo de agosto. Boa noite, Célia. No meu celular aqui está dando 35 visualizações. Hora que der 50, nós vamos começar. Simone está aqui conosco, Simone Lopes. A Fátima, lá de Itapeva, boa noite. Hoje quase ganhamos um pão, né, João?
quentinho em Itapeva, perdemos um pão quentinho, mas não faltarão oportunidades. Boa noite, Simone. Nosso cinegrafista Albuquerque, quantas pessoas tem aí? 41. Raquel Arato, já estava sentindo falta. Luciana Mourão. Fátima. Kelly Mendes. Renata Arato. Dona Berta tá assistindo aí, Renata? Olha, Letícia disse que está amando os estudos bíblicos e a catequese eucarística. Eu contei hoje e ainda tem 12 folhas de catequese eucarística. Se alguém quiser, é só vir buscar na secretaria. E se interessar, eu posso até mandar por WhatsApp. Zilda está aqui conosco, não a vi esse final de semana na missa, a Zilda do Léo, a bisavó mais bonita de Buri. A dona Berta está com a Renata, Luciana Silva, mãe do Matheus e mais. A Maura tá sumida da igreja, hein, Maura? O que aconteceu? Bateu um ventinho aí, fia? O Wellington aqui conosco, a Benê de Itapeva. Sejam bem-vindos. No meu celular tá 45. Vamos ver. Quando der 50, vamos começar, porque são longos capítulos e é fundamental. Quem quer entender os escritos paulinos, todas as cartas paulinas, na verdade, tem que antes entender esses capítulos do 16 até o final de Atos, né, João? Até o 28, tem que entender esses capítulos para entender a mentalidade, a cabeça, o mundo, a política em que Paulo escreveu as suas cartas para as diversas igrejas. Letícia tem amigas de Capão e de Piracicaba que querem a catequese eucarística. Me envie pelo WhatsApp. Mas tem que ver se elas querem mesmo, Letícia. João Carlos com a Lourdinha conosco. Vanessa. Vou mandar a catequese eucarística, Vanderlei. Maura Abrame. Já tá maroto aqui falando que eu que não enxerga lá na igreja. Sônia Reis, Ednelson Silva. Albuquerque, deu aí quantas pessoas? 52 pessoas. Eu disse que quando desse 50, nós começaríamos. Olha, a Giovana, minha amiga de Capão, né, está conosco, ela entrou, está falando oizinho. Nós vamos falar sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Até você, Giovana, que é de outra denominação religiosa, pode participar, porque a palavra de Deus nos une, não é verdade? Mateus Ribeiro, faz tempo que eu não vejo Mateus Ribeiro também, se é o que estou pensando. Maria Umbelino, Tuca... Verdade, meu 52. Rosângela, travou, mas voltou? Albuquerque, verifica aí para nós, por favor. Carminha Cafundó. Isso, Camila, pode pegar na secretaria amanhã a catequese. Ah, tá. Tuca. Olha, Tuca, eu achei que você estava falando da sua idade. Imagine, Tuca tem 44. 52 pessoas no dela assistindo. No da Bebete tá sumida. Ai, Bebete, tenho rezado por você. A Buda tá no céu, intercedendo por nós. Não deixa a tristeza tomar conta, viu? A Isabela, mandei uma mensagenzinha para a Isabela hoje, ela não respondeu nada. Regina está conosco. O Fernando, a Edith Maria, nossa amiga, né? Sempre preocupada. A Lídia tá falando que travou. É que em Sorocaba tá normal. Tá travando a internet aí, amigos, amigas. Lourdes. A Isabela Sene. Tem resposta sim, filha, claro que tem. Simone Stein, olha que milagre.
vai tentar assistir conosco. Se não tiver lá na casa da Renata, mas a Dona Berta fica brava que a criançada atrapalha. Fábio de Capão. Marisa Françoia. Marisa é a mãe do João Vitor, né? Tá morrendo de saudade do filho. Vem aqui nos visitar. Você será muito bem-vindo em Buri, Marisa. O seu filho já é muito amado aqui em Buri. Tá normal, obrigado, Fátima. Né? Vamos lá. Pessoal, recapitulando, o livro dos Atos dos Apóstolos, na verdade, ele recebeu esse nome um pouco posteriormente. Na verdade, ele era meio que chamado do Quinto Evangelho. Por quê? Ele foi escrito por Lucas. Vocês sabem que os manuscritos antigos, eles não tinham a separação de versículos, capítulos. Isso é bem posterior. Isso é aqui, praticamente século 17, 18, com um padre na França. Antes era o texto corrido, sem capítulo, sem versículo. E o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos formavam um único volume, até que este volume foi dividido. Então nós temos que entender o livro dos Atos dos Apóstolos como uma obra lucana, ou seja, uma obra de Lucas. Atribui-se a Lucas, e tanto no Evangelho como nos Atos dos Apóstolos, Lucas ele teve a intenção de fazer como que uma história. Lembram que eu disse a vocês já? As testemunhas oculares, quando os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos, elas já tinham morrido. Aqueles que viram Jesus, aqueles que viram os que viram Jesus, aqueles que viram e viram Jesus martirizados, fugiam. As testemunhas oculares estavam faltando e surgiu a necessidade de testemunhos por escrito. E surgiu a necessidade dos evangelhos e assim por diante. Cartas, que foi o primeiro escrito do Novo Testamento, foi uma carta paulina. E Lucas ele procurou cuidadosamente fazer como que uma história da vida de Cristo e da igreja, da primeira igreja, a igreja primitiva. Mas não podemos dizer que o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos são livros históricos. Na Bíblia nós temos elementos históricos, dados históricos, geográficos, astronômicos, sim, mas a intenção da Bíblia nunca foi fazer uma biografia de Jesus. Mas a Bíblia é um livro de fé, é uma palavra viva que não nos transmite uma história, mas fala conosco. Então nós, apesar de dizermos que Lucas é um historiador, e não é um livro de história. Nós não podemos olhar o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos como livros de história, apesar da intenção dele foi ter organizado dentro de uma historicidade. Tanto que ele fala isso no primeiro versículo do livro dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia que eu estou usando é a de Jerusalém. Fiz meu primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu. Né? Quer dizer, eu falei tudo de Jesus no meu primeiro relato. Qual que é este primeiro relato? O Evangelho. Né? Depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo, ainda eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou no que concerne o reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então ele fala do primeiro relato e agora ele já fala: o ressuscitado dá uma ordem, não saia de Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. Então nós podemos dizer, já falei duas coisas importantes que você já pode ter anotado. Lucas é chamado de historiador
ele procurou, por isso que é o evangelho catequético, os Atos tem muitos detalhes históricos, geográficos, mas são livros de fé, não são biografias. A Bíblia não é uma biografia, a Bíblia é um livro de fé, uma palavra viva em Cristo para nós. Mas ele endereçou a Teófilo. Primeira coisa, então, é isso. Segunda coisa, apesar de haver uma historicidade no Evangelho de Lucas e no livro dos Atos, na obra lucana, não são livros de história, começo, meio e fim. Ali tem dados históricos. Terceiro ponto, foi direcionado a Teófilo. Aí nós tivemos aquela discussão, né? Quer fazer o resumo, João? Teófilo, das teorias? Dizem que, primeiramente, boa noite, você que nos acompanha hoje. Há algumas teorias que tentam identificar quem seria este Teófilo. Há uma corrente minoritária que diz que Teófilo foi sim uma pessoa. Então, portanto, os Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, os escritos de Lucas, teriam sido destinados a esta pessoa chamada Teófilo. Agora, uma corrente majoritária diz que Teófilo quer dizer Theos, Deus, Philo, amigo. Quer dizer que são todos aqueles que são os amigos de Deus, ou seja, todos aqueles que se colocam em prontidão para acolher a palavra de Deus. Todos aqueles que se colocam com disposição para acolher a mensagem de Deus. Por isso, amigo de Deus. Lucas, então, e nós ficamos com essa posição, escreve a todos aqueles que querem acolher a palavra de Deus. A todos nós que somos amigos de Deus, como a palavra Teófilo indica. E, portanto, se dirigida a nós, é dirigida à igreja, que é formada por todos nós. Até lembrei, não sei se a Verônica Svab está aqui, que ela falou, eu sou uma Teófila, é isso? Então a teoria que nós mais preferimos é essa de amigos de Deus. Né? O outro ponto, tanto o Evangelho como o Atos. Então, outro ponto importante, perceberam que eu li aqui, que Lucas falou, não saiam de Jerusalém até a promessa de Jesus se cumprir, a vinda do Espírito Santo. Por isso nós podemos dizer que o livro dos Atos é um livro que nós falamos como um evangelho do Espírito Santo. Entendamos aqui, o Espírito Santo é personagem central na ação da igreja. O Espírito Santo ele está na ação de Pedro, dos outros e de Paulo. Então, por isso, todos os capítulos que nós já vimos e falamos na primeira live vão falar de quê? Da igreja em Jerusalém, do grupo dos apóstolos, da substituição de Judas, porque o número 12 é importante. Vai falar de Pentecostes, aí as curas que aconteciam através de Pedro, dos apóstolos, as prisões de Pedro e dos outros, as primeiras missões, né? Vai mostrar, lembra, estou só fazendo uma recapitulação. O modelo ideal de igreja era um só coração e uma só alma. Colocaram a história, o João contou, lembram? De Ananias e Safira, que venderam lá e tentaram esconder, mentiram. Ou seja, na igreja do Espírito Santo não deve haver mentira, porque é ele que guia. Daí depois nós tivemos as fraudes, as primeiras missões, até que surgiu um problema. Qual? Não só judeus estavam tornando-se cristãos, mas gentios ou pagãos, ou seja, aqueles que não eram judeus, não eram da Judéia, nem da Galileia, nem da Samaria, eram de outras terras, também estavam acreditando em Jesus. Então surgiu um problema ali, primeiro na missa, na mesa, na Eucaristia, porque estavam falando que as viúvas e os órfãos dos judeus estavam sendo mais bem cuidadas do que as viúvas e os órfãos dos pagãos. Já começou um probleminha ali na igreja de Jerusalém. Daí houve o quê? A eleição dos 7,
que nós chamamos os 7 diáconos. Isso está lá no capítulo 6, que nós já vimos, e lá tem toda a explicação. João, rapidamente, o que significa essa instituição dos 7? Lembra de coinonia, diaconia? A nossa igreja, ela é, por si, ministerial, ou seja, cada um tem um ministério a ser exercido. E nesse capítulo 6º, capítulo 7º dos Atos dos Apóstolos, nós temos a instituição de 7 homens, diz o texto, 7 homens de boa reputação e repletos do Espírito Santo, para exercerem ali, na comunidade, o serviço das mesas. Por isso, a diaconia quer dizer serviço. A diaconia quer dizer aquele que se coloca para servir. Existem aí, ficaram chamados os 7 diáconos, que foram estes homens, que são estes homens instituídos aí no capítulo 6º e 7º dos Atos, para servir as mesas, para ajudar as viúvas, para atender às necessidades da prática da caridade, do auxílio aos mais necessitados, enquanto os apóstolos, o grupo dos 12, pregava a palavra e celebrava a Eucaristia, se reunia para a fração do pão. E lembra que nós ressaltamos que o papel principal da igreja, guiada pelo Espírito Santo, é o anúncio, é o querigma, a pregação. A pregação é a Eucaristia, é a celebração de todos, e o serviço. Nós não podemos inverter esses valores, porque senão a igreja se torna assistencialista. Então isso está no capítulo 6º. Neste capítulo também nós temos um relato lindíssimo, 6º, 7º, e o martírio do primeiro mártir da igreja, Estevão. Aí vocês lembram, já começa a briga, a perseguição, além de uma briga interna entre judeus cristãos e gentios pagãos cristãos, havia uma briga externa, que era o quê? A perseguição dos judeus e dos romanos, que não estavam gostando desse movimento, dessas pessoas que seguiam a Jesus e proclamavam que ele havia ressuscitado, subido aos céus, e que eles receberam o Espírito Santo com os dons para anunciar. Então, haviam problemas internos e externos. E o primeiro mártir foi Estevão. E é interessante que eles colocam as roupas de Estevão, depois de apedrejado, aos pés de um jovem chamado Saulo, que viu tudo. Viu o apedrejamento, viu tudo, aprovou tudo. Aí nós vamos, depois de Estevão, no capítulo 9, nós vamos ter a primeira chamada vocação de Paulo, a primeira narrativa da vocação de Paulo. Aí o João explicou na primeira live os 3 chamados, os 3 relatos da conversão de Paulo. Esse primeiro, do capítulo 9, que é do versículo 1. Só um momento, nós dois aqui sempre discutimos com isso. Eu prefiro falar o termo vocação de Paulo. O João já gosta de usar o conversão. Mas é a mesma coisa. Mas na verdade, Paulo não era ruim. Paulo, pelo contrário, era um judeu fariseu zeloso. Ele só não acreditava em Cristo. Mas a partir do momento que ele acreditou, o mesmo zelo, o mesmo ardor permaneceu. Então, é vocação ou conversão. Então, o primeiro relato, capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos traz o primeiro relato, em que é descrito em terceira pessoa. O relato é alguém que conta sobre o Saulo. Saulo que vai viajar, sai para viajar para Damasco, e lá ele vai perseguir os cristãos, porque a missão de Saulo, como partícipe daqueles judeus que eram zelosos, que eram fiéis, era de perseguir os cristãos. Então Saulo se coloca a caminho para perseguir os cristãos de Damasco. E neste caminho, como a gente diz, ele cai do cavalo, e é quando nosso Senhor aparece a ele. Depois, numa das cartas,
o próprio Paulo vai dizer: e a mim ele apareceu como que um abortivo, ou seja, de repente, foi uma coisa assim muito rápida. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou quem tu persegues, ou seja, os cristãos, a igreja. Isso no capítulo 9. Depois, no capítulo 22, nós vamos ter um segundo relato da vocação, da conversão de Paulo, capítulo 22, versículos 3 a 16, quando Paulo discursa aos judeus de Jerusalém. Depois da segunda, no finalzinho da terceira viagem, que nós vamos ver daqui a pouco, Paulo está discursando com os judeus que não acreditam nele, que não acreditam em quem ele havia se tornado, e ele então vai contar a sua própria experiência com o Senhor. Isso no capítulo 22, versículos 3 a 16. E por fim, uma terceira narrativa da vocação conversão de Paulo é quando ele vai se defender, tentar fazer a sua defesa perante o rei Agripa, já prestes para ser condenado à prisão, etc. e tal. E ele vai então contar a sua experiência com o Senhor. Capítulo 26, versículos 9 a 25. O que tem em comum esses três relatos? Tem em comum que Paulo fez a experiência com Jesus. E esta experiência transformou o seu coração. Ele sempre foi uma boa pessoa, uma pessoa de fé, um judeu piedoso, etc. e tal, rigoroso no cumprimento da lei, no cumprimento dos mandamentos, mas agora ele se volta totalmente para o querigma. O querigma como o anúncio, a experiência com Jesus. E é esta experiência que nos Atos dos Apóstolos aparece descrita 3 vezes do próprio Paulo, é que ele vai dedicar toda a sua vida. E que o autor, Lucas, ele utilizou metade do livro dos Atos dos Apóstolos para descrever essa peregrinação, essa missão de Paulo no anúncio do Evangelho, ou seja, da experiência que ele teve a caminho de Damasco. Que na primeira parte, muitos querem dividir Atos de Pedro, daí o Concílio de Jerusalém, Atos de Paulo, mas os Atos de Paulo, tudo bem, do capítulo 15 em frente é só Paulo, mas os primeiros não, porque já no capítulo 9, Paulo já tem a sua vocação e já tem a sua primeira viagem. Aí o que acontece? Muitos pagãos, muitos não-judeus aderem à fé e o problema começa a crescer, até que o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos é fundamental. Então podemos dizer que a primeira parte vai do 1 até o 10, é quando Pedro vê a conversão de Cornélio, um centurião romano, um pagão, né? E Pedro vê que o Espírito Santo agia também nos pagãos, não só em quem era judeu. Aí Pedro vê isso e depois fica meio com medo, até que Barnabé e Paulo, ainda chamado Saulo, vão a Jerusalém para resolver essa questão. Aí Pedro tem a sua libertação miraculosa no capítulo 12 e no capítulo 13, a igreja do Espírito Santo, guiada pelo Espírito, decide, não, então não precisa ser circuncidado, porque os que eram judeus cristãos, a igreja de Jerusalém, mais ligada a Tiago, que era bispo de Jerusalém, o primo do Senhor, chamado o irmão do Senhor, que falava, não, se você não é judeu, não nasceu judeu, tem que se circuncidar, tornar-se judeu, para daí tornar-se cristão. Isso era um problema porque não tinha médico, gente, não tinha anestesia. Pegar um homem do meu tamanho e pegar o pipi, cortar ali o couro, o prepúcio, né? Ia ser um transtorno, além da vergonha, etc, etc. Então, Paulo, com a vocação dele, faz com que esse problema cresça. Pedro ficou meio em cima, deu até uma briguinha entre os dois. Aí no capítulo 13 se resolve, né? No capítulo 13 se resolve essa questão. A partir do capítulo 13,
com o chamado Concílio de Jerusalém, onde eles decidem o quê? Eu estou falando bem resumidamente. Eles decidem o quê? Quem é judeu, permaneça fiel e tal, e quem não é, vão ser cristãos. O que nos faz cristãos é o batismo, é bom que se abstenham, e o Espírito, olha o personagem principal dos Atos, o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a missão com os gentios. Então tudo isso que eu falei é o resumo da primeira live, Pedro, a comunidade, os problemas, as brigas e tal, e agora a igreja se entendeu e Barnabé e Paulo saem para a missão. É a segunda viagem missionária de Paulo. Então a partir do capítulo, depois do Concílio de Jerusalém no 13, a partir do capítulo 15, nós já vamos ver a fundação de Antioquia, e no finalzinho do 15, nós vamos ter as missões de Paulo. E Paulo sempre vai anunciando a Jesus Cristo. Para entender as cartas paulinas, Vanderlei, que é meu aluno, mas eu não dou corpos paulinos lá em Sorocaba. A Zilma, nossa vizinha, tá aqui. Ela quer que a gente emagreça e manda amendoim aqui. É gente boa ela, né? Então, para entender Paulo, é muito importante entender esses capítulos aqui dos Atos dos Apóstolos, que são as missões de Paulo. Então aqui o problema, entre aspas, claro que devia haver alguma coisinha, estava resolvido. Tanto os judeus como os cristãos, como os pagãos, fariam parte da fé cristã através do batismo. Nós podemos pensar, então, já introduzindo o tema específico da nossa segunda live, a partir das missões de Paulo, ou seja, os Atos de Paulo, nós podemos pensar no seguinte: Paulo é enviado para pregar aos gentios, para pregar aos pagãos. Didaticamente, nós temos a presença, a estruturação, digamos assim, de 4 viagens. Uma primeira viagem ele fez com Barnabé. Essa primeira viagem, ela está descrita antes do capítulo, no finalzinho do capítulo 15. A primeira viagem feita a Antioquia. Mas depois, precisamente, a partir do capítulo 16, nós vamos ter as ações de Paulo, sendo ele o protagonista, não da evangelização, que o protagonista da evangelização é o Espírito Santo, mas o protagonista da igreja, dos Atos dos Apóstolos, digamos assim. É preciso entender que, se nós pegarmos aí, pensem na cabeça de vocês, o mapa mundi que nós temos hoje, nas escolas de antes a gente até tinha os mapas, os professores desenrolavam para mostrar, mas fica na cabeça da gente, o mapa mundi, toda aquela parte da Ásia que se conecta com a Europa, o que antigamente era chamada de a Macedônia, o que antigamente era chamado ali na parte da Grécia, e toda a parte da Ásia e a Europa foram evangelizadas lá no início do cristianismo por Paulo, através destas viagens. Então, todo o continente ali asiático, sobretudo o que nós chamamos de a Ásia Menor, e toda a parte da Europa, principalmente a Itália, que era o centro do Império Romano, foi evangelizado por Paulo. Não sei se dá para mostrar ali no Vamos ver se, no Albuquerque, vídeo. se eu virar a tela aqui, se dá para mostrar. Albuquerque, por favor. Cuidado. Que aí consegue ter um pouco de noção do quanto esses homens, encabeçados ali por Paulo, eles percorreram para anunciar a experiência com Jesus, propagar a fé. Deu certo? Deu. E aí nós vemos, aí vamos pegar ali a parte da Itália primeiro, a Itália que a gente diz que é essa botinha.
toda essa parte foi onde Paulo passou por último, foi onde Paulo provavelmente morreu, e depois Pedro também vai a Roma para morrer. Mas daí para a parte asiática, e aí vocês podem ver a Macedônia, que é importante. Na Macedônia nós temos a comunidade de Tessalônica, nós temos a comunidade de Filipos, nós temos Atenas, que é onde Paulo faz um dos discursos mais famosos dos Atos dos Apóstolos. Depois nós temos Éfeso, nós temos as igrejas, as comunidades das 7 igrejas que tem no livro do Apocalipse, mas isso é outra história, é outro assunto. Nós temos também as comunidades da Capadócia, da Galácia, que surgiu a carta aos Gálatas. Enfim, para nós termos um pouco... Aqui, abaixo da Sicília, não sei onde que aparece a minha mão aqui, né? Tá vendo Malta aqui, bem pequenininho, né? Abaixo da Sicília. Não, é do outro lado aqui. Desse lado aqui. Bem no finalzinho de Atos, eles têm um naufrágio e eles ficam alguns meses aqui nesse pontinho aqui, ó, Malta. Mais para cima. Aqui, acho que tô aqui, né? Acho que tá bem onde está escrita a segunda viagem. Isso, ó. No finalzinho dos Atos, ó, essa ilhazinha aqui, Malta, abaixo da Sicília, onde Paulo ficou praticamente 3 meses. Foi até considerado meio Deus, porque ele foi picado por uma cobra e acharam que ele ia morrer, mas não aconteceu nada com ele, né? E ele curou alguns, e de Malta ele vai para Roma, onde ele fica em prisão domiciliar. A Josi, lá de Itapeva, ela perguntou o que é carta conciliar. Em algumas Bíblias, a Bíblia de Jerusalém, ela te traz como a carta apostólica. É a carta de envio, né? Digamos assim, é um mandato de envio de Paulo e Barnabé para que eles saíssem em missão. A igreja, depois do concílio de Jerusalém, ali, os apóstolos, o grupo dos 12, eles escolhem então e delegam, eles enviam Paulo e Barnabé com alguns outros homens para fazerem essas viagens missionárias, né? Então a carta conciliar, ela é isso, é esse mandato missionário, é este envio descrevendo a autoridade que Paulo e Barnabé receberam dos 12, do grupo dos 12, né? Sobretudo de Pedro e Tiago. Ela pergunta também se Lucas era discípulo de Paulo, ou o contrário. Provavelmente juntos, né? Provavelmente juntos. Juntos. Companheiros ali, sabe? Digamos ali, claro, Paulo com uma autoridade muito maior, uma fama muito maior, mas digamos que amigos de caminhada, né? Podemos, não como mestre e discípulo, mas como amigos de caminhada. O Lucas diz a tradição que ele era mais chegado do Barnabé, ele era mais companheiro. Uma coisa que nós precisamos entender, então, é que esses homens andaram e muito evangelizando. Esses homens levaram muito tempo para fazer todo esse processo de evangelização. 20 anos sem parar, 20 anos fazendo essa experiência de arautos do evangelho, anunciando a Jesus. E o que é interessante é que o centro do mundo, do universo, na época em que o texto bíblico dos Atos dos Apóstolos foi escrito, era justamente Roma, porque era a capital do Império Romano, Roma, que era o centro político, e a Grécia, né? Atenas, que era o centro do saber, do pensamento, né? E os gregos, eles tinham toda aquela coisa da filosofia, da razão, do pensamento, do paganismo, das divindades, etc. e tal. E é justamente aí que estão centradas as missões, as viagens de Paulo para evangelizar. No centro do poder político, que é em Roma, que é onde ele vai morrer, a sua última viagem,
e no centro racional, digamos assim, no centro, na capital do pensamento, que é justamente nos gregos. Paulo, ele sempre vai ter companheiros em sua viagem. O primeiro dos companheiros de Paulo é Barnabé. Só que a partir do capítulo 15, versículos 36 a 40, o Paulo e o Barnabé, cada um segue para um caminho. Paulo era meio briguento, gente. O Paulo, ele gostava meio de fazer as coisinhas do jeito dele, mas fazia, era fiel. E aí o Paulo, ele coloca aí junto consigo o Silas e depois o Timóteo. Então, sempre que nós vermos esses nomes nos Atos dos Apóstolos, nós temos que ter em mente que Barnabé foi aquele que vendeu o terreno e deu dinheiro lá para os apóstolos no começo do livro dos Atos, capítulo 4 ou 5, salvo engano, e perseverou, depois junto com Paulo. E o Silas e o Timóteo, que aí depois nós vamos ter a carta a Timóteo, que são, assim, filhos, digamos assim, o próprio apóstolo Paulo os chama de filhos, que o acompanharam ao longo desta missão. Aí sim uma relação de mestre e discípulo. Silvano, Tito, Timóteo, Silas, há essa relação. Agora, Paulo e Lucas já não, são amigos de cristianismo, digamos assim. Mas é interessante, nas viagens missionárias de Paulo, ao longo do capítulo 16 até o capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos, nós temos 3 elementos principais que nós devemos ter em mente para a formação, a constituição da igreja. São 3 colunas que vão constituir a missão da igreja. A primeira coluna é a pregação da palavra. Por onde Paulo passava, por onde as suas viagens passaram, ele primeiro pregava a palavra, anunciava a palavra. Depois da pregação da palavra, uma segunda coluna é a resposta de fé. Paulo pregava, Paulo anunciava para as pessoas. Estas pessoas deram a sua resposta de fé. Como, por exemplo, nós podemos pegar, e aí se vocês quiserem, o capítulo 16, versículos de 11 a 15. Capítulo 16, versículos de 11 a 15. Que nós temos a narrativa do encontro de Paulo na sua segunda viagem com a Lídia, uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lê pra gente, padre, por favor. 16. 11 a 16. 11 a 15. De Troade, partindo para o alto mar, seguimos em linha reta para Samotrácia. De lá, no dia seguinte, para Neápolis, de onde partimos para Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia, e também colônia romana. Passamos nessa cidade alguns dias. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, junto à margem do rio, onde parecia-nos haver um lugar de oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Então, olha que interessante esse esquema. A partir do versículo 13, eles, junto à margem de um rio, vendo ali algumas mulheres, começam a falar aquelas mulheres. A falar o quê? A pregação, o anúncio do evangelho. E outra coisa, veja que inovador isso, né, para judeus, porque Paulo eram judeus, né, no templo as mulheres não entravam no templo,
né? Elas tinham um lugar específico em volta. Imagine agora elas ouvindo a pregação. Então Jesus, daí nós vamos entender o que os Atos nos fala. E Paulo pega muito isso. Não importa mais se é grego, judeu, homem, mulher, escravo ou livre, somos todos um em Cristo Jesus. Então eles pregam as mulheres. Isso é uma coisa muito inovadora. E o texto fala, era um grupo de mulheres que estavam ali junto ao rio. Né? Esse universalismo salvífico de Lucas, a salvação é para todos. Né? Deus não faz acepção de pessoas, Deus salva, Deus acolhe a todos, independente de quem seja, independente da condição, Deus salva a todos e a palavra é dirigida, a palavra é anunciada a todos. Então aqui nesse esquema nós temos primeiro o anúncio da palavra, a pregação, Paulo que se dirige a essas mulheres, e depois, olha que interessante, de quem é a iniciativa da conversão? É de Deus. Olha o que está aqui no versículo 14, finalzinho do versículo 14. O Senhor Deus lhe abrira o coração. Abrira o coração de quem? Da Lídia. Né? O texto fala desta Lídia, uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, que ouvindo a palavra de Paulo, que era o evangelho, o anúncio de Jesus, se conectando, fazendo assim a sua experiência com a palavra, ou seja, com o querigma, com o primeiro anúncio de Jesus Salvador, o Senhor lhe abre o coração. E com o coração aberto, ela é capaz de dar uma resposta de fé. E qual é a resposta de fé que ela dá para Deus, que ela dá para Paulo? O batismo, a terceira coluna. Então a primeira coluna, o primeiro elemento para a formação da igreja nessas viagens missionárias de Paulo é a pregação da palavra, o anúncio da palavra, do evangelho. O segundo, a resposta de fé a partir da experiência com Deus, porque o que faz a experiência com Deus é a própria graça de Deus e o coração aberto da pessoa. E por fim, o batismo, ou seja... Não mais a circuncisão. E não mais a circuncisão. A abertura de coração à graça de Deus. E depois o batismo, ou seja, a incorporação à vida de igreja. Por isso que o livro dos Atos é chamado do livro do Espírito Santo. É ele que guia a igreja. E até hoje, se nós não crermos que é o Espírito Santo de Deus que guia a igreja, nós nos tornamos como pedras que falam ao vento. Porque é o Espírito que nos guia em nossa fraqueza. É o Espírito que nos faz pregar o Evangelho, que é o querigma, o querigma. É o Espírito que nos faz abrir o coração. E é o próprio Espírito que nos dá a graça de dizer sim, eu adiro, eu aceito pelo batismo, eu aceito Jesus Cristo. E percebam que aqui foi Lídia e toda a sua casa. Crianças, jovens, adultos, todos foram batizados. Né? Então isso é muito bonito. E aí a Lídia, ela torna-se, tem um papel importante aqui nessa parte dos Atos dos Apóstolos, porque certamente a casa dela, onde diz o texto, e ela forçou-nos a aceitar que eles permanecessem na casa dela, a casa dela se torna um lugar de culto, uma igreja. Ali nasce uma comunidade. Né? Depois nós vamos ver mais adiante, né, no finalzinho do capítulo 16, que depois que Paulo e Silas saíram da prisão, eles voltam para a casa de Lídia. E ali eles encontram a comunidade. Que comunidade? A comunidade que foi batizada nesta pregação. Olha que lindo que fala. Depois foram presos e tal, final do capítulo 16, Paulo e Silas agora, né, o versículo 40. Ao saírem da prisão, dirigiram-se à casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram-nos, depois partiram. Olha como a vida de fé nos faz irmãos.
né? Eles confortaram aqueles que haviam feito a adesão à fé. Olha, prisão, flagelo. Vai ter dificuldade, vai ter perseguição. Não é nada perto da graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Saindo da prisão, eles não foram confortados, eles confortaram a comunidade para depois partir e continuar o quê? O anúncio, o Espírito Santo no anúncio, na abertura do coração e no batismo. E a partir daí é interessante nós notarmos que aqui nós estamos falando da comunidade de Filipos, que depois vai dar origem à carta aos Filipenses. Também nesta viagem nós temos Paulo na comunidade de Corinto, que foi uma comunidade que deu muito trabalho para ele, mas isso é assunto para quando for estudarmos as cartas paulinas. Também a comunidade de Tessalônica, e em todas essas comunidades, Paulo, que era um judeu conhecido dos judeus, ele tem uma dificuldade enorme em lidar com a evangelização por causa dos judeus, né? Os judeus tinham inveja, digamos assim, tinham ciúme da atividade missionária de Paulo. Ora, ele era judeu até ontem e agora conheceu esse Jesus, está falando desse Jesus. Com um amor tão assim fervoroso, então a inveja tomou conta. Diz até ali no início do capítulo 17, versículo 5, os judeus tomados de inveja reuniram alguns indivíduos perversos dentre os que frequentavam a praça, provocando aglomerações, tumultuaram a cidade. Então, onde o Paulo passava, ele já não ia mais no templo. Veja a ruptura do judaísmo com o cristianismo. Ele já não vai mais no templo, já não está mais na estrutura da religião judaica. Agora ele fala em público, ele fala abertamente, ele fala para todos. De volta a esse universalismo salvífico. A salvação é para todos. E ali mesmo em espaço público, mesmo no lugar aberto, os judeus vão tumultuando. Né? Para a gente ver a perversidade do coração daqueles que não acolhem, não fazem a experiência com Deus. E isso foi em Tessalônica. E o primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então foi ali onde a inveja organizou-se, porque inveja organizada torna-se perversidade. Ali Paulo dirigiu o seu primeiro escrito. Não sei se foi a Josiane, alguém perguntou, são durante essas viagens? Sim, as cartas foram sendo escritas, as que sobraram foram sendo escritas durante as viagens. Por que eu digo as que sobraram? Nós sabemos, provavelmente, que aos Coríntios, Paulo escreveu no mínimo 5 cartas, das quais sobraram 2. Alguns exegetas dizem que a segunda carta aos Coríntios é uma junção das outras que se perderam. Então, para nós entendermos que não tinha correio, que era difícil, mas no lugar onde houve a ruptura, o problema já não era mais ser circuncidado ou não, mas uma ruptura entre quem crê em Jesus e quem é judeu, onde houve a perversidade, é que surge o primeiro escrito do Novo Testamento, mais antigo que os evangelhos. E é interessante nós notarmos isso, que o diferencial das viagens da evangelização de Paulo é que, como eu falei, ele estava no centro de maior influência política e cultural. Foi a estes que Paulo falou abertamente. Então, se nós pegarmos aí a partir do capítulo 16 e formos lendo os Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo assim um estranhamento muito grande com a realidade dos lugares por onde Paulo passou nessas viagens. Por quê? Porque há um choque muito grande com o mundo religioso da época. Os que não eram judeus eram pagãos, ou seja, acreditavam em diversas divindades, acreditavam em diversos cultos, né? Aí nós vamos ter aquela passagem famosa do capítulo 17, nos versículos 22
até o versículo 34, que é o discurso de Paulo no Areópago, quando ele já em Atenas, na Grécia, vem ali pessoas adorando um deus tal, um deus isso e aquilo, e vê lá uma inscrição de pessoas prestando um culto de adoração a um Deus desconhecido. E aí o Paulo, muito mais do que esperto e motivado pelo Espírito Santo, ele fala, então tá, eu vou apresentar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Eu vou apresentar para vocês quem é este Deus que vocês não conhecem, mas vocês adoram. E aí ele faz o anúncio do querigma, né? O anúncio da salvação. Vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens, pois percorrendo a vossa cidade e observando o altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto eu venho anunciar-vos. Paulo faz até um discurso, uma retórica filosófica aqui, porque ele estava em Atenas, sede e no Areópago, onde os filósofos, os sábios, os entendidos se reuniam para falar sobre o conhecimento, a sabedoria e também para adorar os deuses. E olha que interessante, uma das questões mais pertinentes de toda a filosofia grega era a origem do cosmo, a origem do universo, a origem das coisas, de onde tudo veio, de onde as pessoas vieram. E olha que interessante, o que é que o Paulo ele começa falando depois dessa introdução que o padre leu? Ele começa falando do Deus criador do universo. Olha, a divindade que eles procuravam no pensamento, na razão, nos sofismos, etc, etc e tal, nas filosofias e tal, e ia embora em tudo que é filosofia, este único Deus criou tudo. Olha a inteligência de Paulo. E este Deus criador rege todas as coisas, cuida de todas as coisas. Tudo isso Paulo vai falando nesse discurso do finalzinho do capítulo 17. Este Deus rege, cuida de todas as coisas e envia o seu Filho como palavra definitiva de salvação. Esse Deus envia o Filho como revelação definitiva do seu amor criador. E aí, como nós falamos já, o primeiro pilar, o anúncio, a pregação. O segundo pilar, a resposta de fé. E aí nos versículos 32 e 34 do capítulo 17, nós temos a reação dos atenienses. Houve zombaria. Eles zombaram de Paulo, porque eles eram os bons, eles eram os inteligentes, e eles diziam que aquilo que o Paulo estava falando era loucura, que aquilo que o Paulo estava falando era escândalo. Principalmente a ressurreição. Porque essa questão da ressurreição, eles estavam ligados a uma mentalidade dualista, ou seja, o corpo é a prisão da mente, o corpo é a prisão da alma. Então, se a alma saiu do corpo, acabou, não existe mais nada. Como que eles então iriam aceitar essa ressurreição? A ressurreição de Jesus e a promessa da nossa ressurreição definitiva. Eles, esse homem tá louco, isso é zombaria, ele está causando escândalo, isso é loucura, tudo isso que ele está dizendo. Mas é claro, tiveram alguns, poucos, que se converteram, aqueles que se abriram à graça de Deus. E aí uma igreja surgiu. Depois do escárnio da zombaria, olha, alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Ele pregou, houve abertura de coração e abraçaram a fé através do batismo. Abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Damaris, e ainda outros com eles. Então, através desse tripé, as igrejas iam sendo formadas. Aí, capítulo 18, Paulo vai fundar a comunidade mais difícil para ele, na cidade de Corinto. Depois ele vai, no capítulo 19, para Éfeso.
E ali de Éfeso, né? Daí nós temos a carta aos Coríntios, as duas aos Efésios. Depois Paulo, em Éfeso, em Corinto, ele faz uma amizade muito grande com Priscila e Áquila, né? E depois, em Éfeso, ele faz a amizade mas ali ele já começa a ser um prisioneiro, ele já começa, como diz o João, nem mais a pregar nas casas ele pode, ele já tem que pregar escondido, já sendo perseguido. Então nós temos daí a criação dessas igrejas, até o adeus aos anciãos de Éfeso, daí no final, como Paulo falou, olha, eu vou continuar a minha viagem, vou continuar e vocês não vão me ver mais. Eles pulam no pescoço de Paulo, choram, né? E aí a gente vai escutando tudo isso com a imagem do mapa, de todo aquele espaço geográfico que o Paulo foi percorrendo, anunciando o evangelho, fazendo a pregação da salvação. E, gente, no meio de tudo isso, picada de cobra, naufrágios, prisões, apedrejamentos, açoites, né? Até na carta aos Coríntios, depois eu vou ler aqui para vocês, né? Ele fala declaradamente. Então, o anúncio, a abertura e o Espírito agindo nos corações e a adesão a Cristo sempre foi através da cruz. Por isso que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, é a cruz, é a cruz. O que é escândalo para uns, loucura para outros, para nós é poder de Deus. Então ele prega o Cristo crucificado e ressuscitado. É a teologia da cruz. Paulo então, se despedindo de Éfeso, ele pensa, olha, eu vou voltar então nas comunidades que eu visitei para ver como que está o andamento das coisas, e a partir daí as cartas vão surgindo, né, nesse trabalho de evangelização, porque ele vai deixando discípulos que também saem para anunciar. Então fica Timóteo, depois fica Tito, o Silas, e eles vão também expandindo o evangelho, expandindo a missão da igreja. E o Paulo retorna de Éfeso, passando pelas comunidades que ele havia fundado na Macedônia, na Acaia, Corinto, Atenas, etc. e tal. Ele volta para Jerusalém para lá anunciar também o evangelho. Olha, ele anunciou aos pagãos. Tem aqui, digamos assim, por completa a obra de Paulo, que anuncia a boa nova da salvação aos pagãos, ou seja, aqueles que não tinham religião, aqueles que acreditavam em qualquer coisa, em qualquer divindade, que estavam presos à mentalidade de filosofias, etc. e tal, sabedoria e tal. Paulo, depois de anunciar para estes, volta para anunciar, sente-se assim, impelido pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova da salvação, agora em Jerusalém, lá junto com a comunidade dos 12. E ali começa a narrativa, então, quando ele faz a sua subida a Jerusalém, das prisões de Paulo, que é cidadão romano, não é? E é preso aqui, foge lá, e etc. E ali começa, é como o João disse, ele sai, ele tem a sua vocação, ele vai a Jerusalém, recebe o mandado, ele anuncia, e agora ele volta ali para anunciar, de onde ele recebeu a ordem, e ali ele sofre todas as consequências por assumir a fé cristã. E aí é que os judeus, mas vão, como a gente costuma dizer, vão descer a lenha no Paulo. De tudo e quanto é forma, eles querem pegar o Paulo, eles querem condenar o Paulo, querem acusar o Paulo, querem acabar com a raça do Paulo. E o Paulo, ele, como era muito inteligente, né, era uma pessoa muito culta, conhecedor da lei judaica, conhecedor também das leis romanas, porque ele era um cidadão romano, e com a experiência do Espírito Santo, né, com a adesão à fé em Cristo Jesus,
ele começa a bolar, digamos assim, a sua defesa, mas não em seu nome próprio, não evocando direitos para si, mas para a missão a qual ele foi confiado, que é o anúncio do Evangelho. Né? E aí depois nas cartas paulinas nós vamos ver muito isso. Olha, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Né? Eu corro nesta vida, mas corro através de uma coroa, buscando um prêmio incorruptível. E aí nós vemos essa dedicação, esse empenho de Paulo, essa doação total da vida de Paulo pela causa do Evangelho, sofrendo, olha, perdão da palavra, mas comendo pão que o diabo amassou. Olha, Permaneceu fiel. E lá na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 11, olha o que ele fala. Porque as pessoas estavam se gloriando ali, né? E tem cristão que tem medo, então nós temos que ser fortes. O Espírito Santo está conosco, sabe? Alguém perguntou aqui, eu pensei que Paulo era pagão. Não, Paulo era judeu. E um judeu, fiel, um judeu de pedigree, fariseu mesmo. Um judeu de qualidade. Olha o que Paulo fala. Aquilo que os outros ousam apresentar. Falo como insensato, ouso também eu. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Como insensato digo, muito mais eu. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1. 5 vezes. Explica esse negócio do menos 1. É que o judeu queria ser tão justo. Não, ele foi condenado a receber 40 chibatadas. Então, conta 39 para não dar 41. É melhor dar uma a menos do que uma a mais. Para não passar na palavra. Tá lá no 2 Coríntios. Então, Paulo, 5 vezes flagelado, né? Pelo menos 1 pelos judeus. 3 vezes foi flagelado. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufragou em alto mar. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe. Os fariseus começaram a odiar Paulo e estavam perseguindo Paulo. Perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, mais ainda fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome, sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco? Quem tropeça, sem que eu também fique febril? Se é preciso gloriar-se de minha fraqueza, é que eu me gloriarei. Então aqui na carta aos Coríntios, que ele relata tudo que ele sofreu. E ele permaneceu fiel. João. Eu, na primeira chibatada, já tinha largado tudo, eu acho. E nessa questão da fidelidade de Paulo, nós vamos ver lá no capítulo 26 dos Atos, versículos 24 a 32, que eles concluem, depois de tudo isso que o Paulo passou, eles concluem que não tem motivos para condenar Paulo. Que Paulo é coerente com aquilo que ele está dizendo, que Paulo tem razão naquilo que ele está dizendo. Ele não negou a fé judaica, mas ele deu um sentido novo à fé judaica. E por isso que nós viemos de uma tradição judaico-cristã. Né? Então não é negar, não é tirar totalmente. Não é excluir, não, porque eles estavam condenando o Paulo disso, dessa loucura. Não, o Paulo fez uma experiência nova com Jesus,
que, como diz a canção, foi judeu plenamente. E esta experiência nova mudou a vida dele, transformou a vida dele. E aí, no fim, ali no versículo 31, depois que Paulo passou por todas essas dificuldades, onde Paulo estava sendo julgado no tribunal pelo rei Agripa, diz lá, o versículo 31, ao se retirarem, falavam entre si, um homem como este nada pode ter feito que mereça a morte ou a prisão. E Agripa, o rei, concluiu dizendo a Festo, este homem bem poderia ser solto, se não tivesse apelado para César. Como Paulo era cidadão romano, ele apelou para o julgamento do imperador. E por isso, sabendo da necessidade de que ele não morreria ali, mas ele deveria ir para Roma, onde também Pedro foi para o martírio, e Paulo também vai ser martirizado em Roma, ele apela para ser julgado pelo próprio imperador. E aí tem a última viagem de Paulo, a sua despedida, a sua partida para Roma. E é lá que Paulo vai ficar, digamos assim, numa prisão domiciliar por um bom tempo. E lá ele vai fazer uma espécie de testamento espiritual. De lá provém a maioria das cartas de Paulo. De lá que ele escreveu, no cativeiro, na prisão, que ele escreveu a maioria de suas cartas às comunidades. Aí que tem no capítulo 28, ele naufragou e pararam em Malta, o país até hoje, ali que a cobra mordeu e acharam que ele ia morrer, ele não teve nada, né? E daí Paulo chega a Roma e fica numa prisão domiciliar. E olha o que fala, como disse o João. Onde que tá aqui, desculpem. Né? No finalzinho do capítulo 28, Paulo ficou 2 anos inteiro na moradia que havia alugado. Tem lá em Roma a casa ainda alugada por Paulo. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez e sem impedimento. Mas sempre tinha um guarda ali na casa, ele não podia sair. Então, do capítulo 15, finalzinho do 15 até o 28, nós temos todas essas fundações, toda essa vocação de Paulo, e entendendo esses capítulos, daí sim nós vamos entender todas as cartas de Paulo, o amor, a solicitude, como ele era um homem forte, mas também ao mesmo tempo intrépido, rígido, porque ele sabia que era o Espírito Santo de Deus que conduzia a igreja. E olha aqui, uma coisa, à luz de conclusão, muita gente pergunta, mas por que a gente fala Igreja Católica Apostólica Romana? Por que em Roma? Jesus nunca foi para Roma. Não foi. Nós não temos indícios disso nos relatos evangélicos, nem na tradição, nada disso. Mas olha que interessante. Paulo morre em Roma. Pedro morre em Roma. Os dois são os protagonistas da igreja primitiva, do cristianismo primitivo. Veja que interessante. A missão oficial da igreja, e por isso ela se torna a igreja romana, ela adquire um novo rumo, tornando-se católica, ou seja, universal, fora de Israel, desvinculada. Apesar de ter vindo da tradição judaica, ela está desvinculada de Israel. Ela está desvinculada do espaço geográfico e está ali, em Roma, que era até então o centro do mundo. E é do centro do mundo que ela se torna universal, que ela se torna para o mundo todo. Quando o Papa vai dar a bênção chamada Urbi et Orbi, quer dizer justamente da cidade, ou seja, dali de Roma para o mundo.
E esse sentimento já tinha ali no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, nesse trecho que o padre leu. O Paulo estava preso, mas ainda assim ele pregava o evangelho, escrevendo às comunidades, escrevendo as cartas e recebendo as pessoas que vinham visitar. Estava ali numa prisão domiciliar, com sentinelas e tal, mas dali ele falava aos fiéis. Dali ele falava ao mundo, aos cristãos. Ou seja, Rosinha do Aracaçu, a vida de Paulo foi boa até o momento em que ele não acreditava em Jesus. Ele tinha poder, tinha status, tinha dupla cidadania. A partir do momento em que ele disse sim e deixou-se ser guiado pelo Espírito Santo, enviado do Pai e do Filho, a vida dele foi sofrida. Mas foi uma vida vitoriosa, uma vida eclesial, uma vida entregue à igreja. Por isso que ele é chamado de uma das colunas da igreja. Isso é bom que já nos introduz na celebração, não deste final de semana, mas do próximo primeiro final de semana de julho, que é a festa de São Pedro e São Paulo. Por que celebra-se junta a festa de solenidade de São Pedro e São Paulo? Porque são as colunas da igreja. E estas colunas da igreja, elas foram edificadas nos Atos dos Apóstolos. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. O João nós vamos juntar os links das duas lives, lembrando que a primeira live está no YouTube, no Fernando Batista de Campos o Bom. Esta segunda live vai ser colocada também lá no YouTube. É mais fácil de encontrar. No YouTube é o meu nome, Fernando Batista de Campos o Bom. Já está lá a primeira live do Atos dos Apóstolos e a segunda. E agradecemos a todos, a todas. Eu agradeço ao João. Quem não pôde assistir, assista, compartilhe, fale que as duas lives estarão no YouTube, estão aqui no Facebook, acredito eu, porque o Facebook agora mudou as leis, eles apagam automaticamente alguns vídeos depois de alguns dias, mas no YouTube, Fernando Batista de Campos, o Bom, já está a live 1 dos Atos, e estará a live número 2. E já vá se preparando, porque no início das comemorações do centenário da nossa paróquia de São Roque de Buri, não só para os paroquianos de Buri, mas para todos, nós teremos para o mês de agosto, setembro e outubro um curso a partir das Sagradas Escrituras, né? Mas daí nós vamos explicar corretamente sobre escatologia a partir das Escrituras e da doutrina da Igreja. No que um católico crê a partir da Escritura e da doutrina da Igreja em relação ao céu, ao inferno e ao purgatório. Será o nosso curso de escatologia. Muito interessante, com toda uma proposta pedagógica de fácil acesso para aqueles que quiserem. Se preparem, logo logo estaremos explicando este nosso curso sobre céu, inferno e purgatório, como devemos crer, no que a igreja crê e o que a palavra nos ensina. Muito obrigado, João. Que Deus te abençoe. E a live 1 já está lá e a live 2 estará também no YouTube. Fernando Batista de Campos, o Bom. Deus abençoe. João, suas palavras finais. Que possamos continuar, então, motivados, impelidos por este mesmo Espírito que conduziu Paulo. Veja, o Espírito estava com Paulo, mas não obstante tudo isso, ele sofreu. Ele comeu o pão que o diabo... mas o Espírito então o deixou? Não. Ele se fortaleceu no Espírito, superou tudo aquilo com o Espírito Santo, para no fim da vida dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo. Ele assume a identidade de Cristo. É Cristo que vive em mim. Continuemos então motivados, impelidos por este Espírito, para que também nós possamos dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que Deus abençoe vocês que nos acompanharam, que estiveram conosco. Uma boa noite. E viva São Pedro e São Paulo,
Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.